Vamos que vamos, mais um Muqueca de Dados com o especialista Yuri Almeida. Fala, Yuri, seja bem-vindo. Fala, Gilson, mais uma edição Muqueca de Dados, desta vez com a questão, dentre os governadores da região Sudeste, qual tem o melhor engajamento? Qual é o seu palpite? Cara, eu fico tentado a dizer que é o Zema, mas eu não tenho certeza porque eu também acho que o Tarcísio vai bem hoje dentro da bolha dele. Mas eu trouxe você aqui justamente para você me contar. Vamos lá então. Bom, sem perder tempo, porque o tempo é valioso, vamos lá. O Zema, na taxa de engajamento, Gilson, ele lidera. E em segundo lugar não é o Tarcísio, é o Casagrande, governador do Espírito Santo. Por que isso acontece? Lembrando que a taxa de engajamento é importante porque ela consegue equilibrar as bases, né? Tarcísio governa um estado que é o maior estado populacional do Brasil. E o Espírito Santo é menor em termos de população, maior que o Rio de Janeiro, maior do que São Paulo. Então é desleal a gente comparar apenas as taxas absolutas. Então no engajamento proporcional, que considera a quantidade de interações, curtidas, comentários, compartilhamentos que o candidato consegue ter dentro do seu espectro ali de seguidores. Então você consegue equilibrar e o Zema lidera e o Tarcísio, que você estava tendencioso a ele é o menor. Entre os 4 governadores é o que tem a menor taxa de engajamento. Em números absolutos, talvez ele seja o maior, porém, aqui é importante a gente citar isso porque é o que você falou. O engajamento, ele mede como é que as pessoas estão se movendo dentro da bolha desse cara, né? Então é importantíssimo aí. Tá vendo? Eu tinha uma impressão diferente. Eu falei que eu trouxe você para me ajudar a entender, cara. Os dados sempre são maiores que os dogmas. Vamos passar para o próximo para a gente entender os dados absolutos e as outras taxas, né? Então, a base de seguidores, o Tarcísio tem mais de 5 milhões de seguidores, o Zema tem 1,7, né? O Cláudio Castro, governador do Rio, 411, e o Renato Casagrande, 347. Então, veja, Casagrande tem a menor base de seguidores, até porque governa um estado menor, né, em termos de população, mas tem o melhor engajamento. E aqui vale a pena a gente fazer um parêntese na situação de cada um, né? O Tarcísio é candidato à reeleição ou a presidente, né? Sim. O Zema já está no segundo mandato e está na estratégia de se reposicionar e batendo de frente do ponto de vista nacional, né? Nacional. O Castro também encerra seu mandato, vai tentar fazer o sucessor, mas não tem uma projeção nacional. É um cara que, vou lhe perguntar aqui, fazer um parêntese logo pra gente não passar. É um cara que você acha que não deixou uma marca lá? Não deixou marca nenhuma. É inexpressivo. Ainda mais com o crescimento do prefeito do Rio, Eduardo Paes, eu acredito que o Castro vai ser aquele cara que passou e ninguém vai lembrar, né? Já o Casagrande também está preocupado com as suas demandas locais, não tem essa projeção nacional, tá ali, né? Mas mesmo assim, veja que o Casagrande, mesmo sendo de um estado menor, é o cara que mais investe em mídia. E quando a gente coloca investimento em mídia, a gente não quer dizer que o cara precisa, o engajamento orgânico é ruim, ele precisa de investimento. Não. É porque ele compreende a importância da mídia, a necessidade para conseguir conversar. E aí ele conseguiu o resultado, né? Isso aí é importante de se falar. Exatamente. A equipe que faz a comunicação do Casagrande está de parabéns pela estratégia de comunicação, sobretudo pela boa atuação do ponto de vista da mídia. E o Tarcísio ali foi o segundo que ficou com R$368. Foi só aquele pingadinho. R$368 de impulsionamento. Ele não fala nem do condomínio que ele mora. Eu quero saber que poste foi esse que colocaram esses R$368. Fiquei curioso. Mas né, o Casagrande ali, pelo seu estado menor, reconhecer a importância da mídia, eu acho que é um assunto para a gente aqui tirar o chapéu. Vamos lá para o próximo. A gente tem mais algumas métricas importantes, que são a total de interação que você perguntou, né? Sim. Em termo absoluto, claro que vai dar o Tarcísio, ele tem a maior base de seguidores, ele governa o maior estado do Brasil, tem ali o total de 2,7 milhões de interações. Né? Que é um número expressivo, mas é como você falou. Dentro da bolha do tamanho de São Paulo é pouco. Exatamente. Comparando as outras realidades, ele é o menor em termos de engajamento. Quer dizer que a estratégia de comunicação do Tarcísio está errada? Sim. Se a gente for considerar que o mais importante é a taxa de engajamento, a postura dele, o comportamento dele não é o mais adequado para as redes sociais e pensando que ele também conta com as redes para se viabilizar como esse candidato da direita. Eu acho perfeita essa forma que você traz as análises aqui pelo seguinte: você não faz uma análise injusta. Não adianta você estar num estado com a população gigante, porque você traz para a gente a realidade do que está acontecendo de acordo com os tamanhos. Isso daí, para quem está em casa também, é de suma importância. É saber compreender que às vezes o número absoluto é importante, mas às vezes os percentuais eles também são muito importantes. Então é entender a hora de usar cada grandeza e cada medida, né? E quando você vai para essa grandeza e medida, veja que o Casagrande governando, tendo uma base de seguidores menor, governando o estado menor, tem um volume de interações maior do que o Cláudio Castro. Pois é.
Então isso é bem importante para ver que É um reflexo também do que você falou, Exato. da marca ruim, a marca ruim. que esse cara tá deixando, ou a marca apagada, né? Exatamente. Né? Vamos pro próximo. E aí a gente vai ter agora a questão dos conteúdos que funcionam, crescimento de seguidores, né? Veja, aqui é outra métrica importante. Sim, viu? sim. O Zema, ele tá com a estratégia dele de se viabilizar eleitoralmente como candidato a presidente, ali pelo centro, ou de repente ser um herdeiro se Bolsonaro não der certo. Para ele, qual é a métrica mais importante? É se tornar mais conhecido. Sim. E tá também funcionando Tá a estratégia de funcionando. comunicação dele. Mais uma vez, parabéns para a estratégia da equipe de comunicação do Zema. O Zema tem polarizado muito com o Lula, né? Ele tem ido naquela... ele tá sendo um Nicolas do executivo, tá sempre ali sendo um contraponto atacando. Você acha que esse crescimento dele se deve justamente a essa postura Com certeza. de antagonizar Com mesmo? certeza. E agora está na fase certa. Tivemos aqui os elogios ao Zema, mas, por exemplo, teve uma entrevista recente em que ele preferiu ficar em cima do muro sobre a questão da ditadura militar. Então, veja, as pessoas, num cenário polarizado, elas querem saber a opinião. Querem uma opinião, Uma né? opinião. Ninguém quer saber, talvez os historiadores que decidam se foi ou não foi ditadura. Não. Foi ditadura ou não foi ditadura, Bolsonaro reconhece que não foi. Que deveria ter matado mais. Né? Os outros candidatos falam que foi ditadura, nunca mais a gente deve voltar a isso. Então, é preciso se posicionar. Mas, de qualquer sorte... Para um cara que quer abraçar o cenário nacional, eu acho que é importante ele ter essa postura. Até porque, a partir do momento em que ele assume essa postura, ele decide se ele vai radicalizar Exatamente. ou se ele vai moderar, né? E eu acho que aí você que vai me dizer depois, numa próxima análise, sobre o que é que o brasileiro ele espera da próxima eleição. Mas vamos em frente aqui. Então, em termos dos engajamentos, né? Então a gente pega todas as postagens dos 4 governadores e fizemos um ranking de engajamento para ver o que funcionou, né, melhor. Vamos lá. Vamos lá, Eman. Eman, passa aí, meu irmão. Então veja, né? Aqui tá. Acho que ficou aqui fora da hora, mas dá pra gente entender aqui, ó. Sim. Lá o Zema nacionalizou o debate com a camisa do Brasil. Sim, aquela Nossa questão da camisa jamais será vermelha. O melhor engajamento dele aqui. Para quem tá assistindo, é da direita para esquerda, tá? Depois Casa Grande, Casa Grande aqui com a festa da Romaria dos Homens, também teve uma collab. O Castro aparece anunciando que vai pagar o salário em dia. Veja que o destaque... Boa marca, vou pagar vocês. salário. O Zema nacionalizando de forma humanizada, ali fazendo um prato mineiro e polarizando com a Uma questão. camisa brincando com a rima. Exatamente. Né? Aí você tem do lado de cá, à esquerda agora, né? O Tarcísio replicando o vídeo do Nicolas, que a gente já trouxe aqui, né, no nosso canal YouTube. Tem análise aí do Nicolas versus João Campos. Você vê que o moleque é um monstro que até na rede dos outros... Aí a gente falou do Nicolas, também falamos do João Campos, aí ele também aparece. Você falou dessa collab no outro programa. Uma collab aqui também com o Casagrande, o João Campos estava lá. Depois o Zema, mais uma vez, nacionalizando o debate sobre a questão do 1º de maio. E depois ele aparecendo ali com o embaixador Gustavo Lima, que já se cogitou, inclusive, em ser candidato presidencial. Estava muito ligado ao Caiado, né, pela questão ali de ser de Goiás. Morar em Goiás, mas veja que o embaixador veio aqui para a rede do Zema e também teve um engajamento importante. E é interessante a gente perceber aí, cara, que o Zema ele marca presença mesmo, né? Exatamente. Nesse top 10. Eu acho que é sintomático a gente entender que ele talvez tá conseguindo virar uma chave de um cara pragmático, que era como ele se vendia, para um cara muito mais atacante, né? Ele falava, ele entrou na política, né, como outsider, um cara que é empresário, que não tem rabo preso com ninguém, não tá na política para enriquecer. Sim. E outra coisa, veja que o vídeo dele aqui de baixo, ó, quem trabalhou a vida inteira do 1º de maio, é uma estética do Nicolas. Sim. Preto, camisa preta, uma frase de impacto. Eu acho que você vai ter que voltar um slide aí pra gente entender o final do... Esse daí, é o final. Exatamente, né? Mais uma vez, o Zema defendendo a anistia, um vídeo ali gerado por IA, e depois ele aproveitando, né? O Lula esteve numa pauta internacional e ele botou, né? Diga quem tu andas, que eu direi quem... Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, Lula ao lado ali de uns presidentes. Que provavelmente são ditadores, né? Exatamente. Então, veja de que os conteúdos do Zema performaram muito bem. E ele tá realmente se tornando agudo quando se trata em atacar o governo federal, coisa que a gente não enxerga, por exemplo, o Tarcísio fazendo. Ele faz uma réplica de um vídeo do Nicolas. E faz uma defesa de Bolsonaro. Então, meio que tá defendendo o legado de Bolsonaro, ok. São estratégias diferentes. Mas, assim, a estratégia do Zema é se nacionalizar. Como é que a gente vai avaliar isso se ele está crescendo em seguidores? A estratégia do Zema é ser um contraponto a Lula. Ele está produzindo os conteúdos que está rendendo mais do que os conteúdos governadores, né? Em termos de performance, positivamente, com o tema. Você vê que não apareceu nada aqui do Zema relacionado à gestão. Não.
Então, a figura dele, digamos, já se nacionalizou, já reconhecemos nele esse contraponto a Lula, agora tem que ver se é viável eleitoralmente. É legal a gente fazer essa análise, porque você trouxe aqui a análise de ACM Jerônimo e você mostrou com dados que a entrega, a gestão, ela engaja bem pra caramba. E aí a gente pega um cara que tá nessa posição e aí ele já parte pra pauta ideológica, pra pauta de nacionalização e ele consegue engajar. Então, na realidade, o que se desenha aqui pra galera que assiste a gente é você consegue tudo que você quiser do ponto de vista do engajamento, desde que você entenda o formato e tenha propósito, né? Exatamente. Isso eu acho que é interessante a gente citar, porque a gente colocou dois caras que estão em mesma posição, em estados diferentes, e cada um tomou uma posição e uma forma de pensar sua carreira política, e ao apostar nos formatos certos, eles estão ali conseguindo galgar realmente os objetivos deles, né? Eu acho muito bacana a gente fazer esse paralelo, cara. Exatamente. Aí a gente pode pensar, pô, a missão do Tarcísio também é se tornar viável, mas ele cresceu menos seguidores do que o Zema. Então, veja, nessa estratégia, né, considerando que esse é o propósito do Tarcísio e do Zema se viabilizar eleitoralmente dentro desse espectro da direita, o Zema tem um engajamento melhor do que o de Tarcísio. Vou te apertar sem te abraçar. Bora. Você acha que essa questão de Zema conseguir ganhar mais seguidores, tá mais presente nesse top 10, ela tem a ver com ele ter tomado uma postura mais radicalizada do que Tarcísio? Você acha que sim? Porque o Tarcísio, aparentemente, eu acompanho, mas não tão de perto quanto você que faz essa leitura. Eu enxergo ele um pouco mais moderado. Você acha que tem a ver com isso? E muito é do que se espera do que o candidato pode apresentar. Então, do Tarcísio, tem uma frase que fala que o Tarcísio é um Bolsonaro que sabe usar o garfo e a faca. Né? Então, é um cara que tem uma trajetória militar, é um cara que tem experiência na gestão, que tem se posicionado e as pesquisas... Que transitou em vários espectros. Transitou e na gestão. Então, o Tarcísio precisa mostrar que ele é um bom gestor, porque Bolsonaro não foi um bom gestor. Bolsonaro era um bom político que representava o ideal de um sentimento da sociedade. Mas Bolsonaro não foi um bom gestor. Sim, Tanto sim. que não foi reeleito, o único presidente da história da redemocratização no Brasil que não conseguiu se reeleger. Até Dilma conseguiu, Bolsonaro não. Então isso é importante. E o Zema... Esse até Dilma foi foda. E o Zema, ele vai se posicionar nesse sentido de ser esse antagonista, porque ele precisa mostrar Sim. que ele é capaz de fazer o debate. Sim. E aí, certamente, que quando for contar aquela história, quem é o Zema, vai se reforçar os atributos dele como gestor, dele Sim, enquanto um cara sim. fora da política, um outsider. Mas enquanto ele tá missão fazendo é o essa. topo de funil, né? Isso daí não vai Exatamente. ter importância, agora, né? Agora ele precisa falar, gente, eu tô aqui, porque até assim... Me conheçam, me olhem, me escutem, né? E se considerar que as pesquisas de avaliação do governo Lula, elas mostram um desgaste do governo, o Zema está dizendo, opa, eu sou capaz. Então você consegue assinar para a direita, opa, Sim. se Bolsonaro não puder, eu estou aqui. E para essa galera que está insatisfeita com o Lula também, opa, eu estou aqui, eu sou governador, não sou da política, quero diferente, aí topa comigo nessa. É uma narrativa que está sendo testada, mas... E ele tá num colégio eleitoral enorme. Sim, é né, um colégio cara? que é importante. Exatamente. Inclusive diz que quem decide a eleição é Minas Gerais. Ih, né? caramba. Tem as cidadezinhas ali que você vai pau a pau ali. A briga de foice vai ser Exatamente. grande lá, então. Então é isso, Gilson. Dos governadores do Sudeste, a gente tem essas eleições, esses apontamentos. Mais uma vez, dever de casa. Seguir, gente. É importante. Eu não sei você, mas eu sigo todos os governadores, todos os prefeitos de capitais, porque a gente precisa ver o que os outros estão fazendo e entender, sobretudo, a estratégia. Porque não adianta, por exemplo, eu pegar a métrica de Tarcísio, de quantidade total de interações, que não é a métrica mais importante para ele. Agora, o cara que quer se nacionalizar, o cara que quer ser viável, certamente a métrica do compartilhamento é muito importante, assim como os seguidores. E chama a atenção também da falta do uso de mídia por 3 dos governadores, né? Porque Tarcísio botou 368, né? O troco de comprar o pão. E o Casagrande, né? O governador do Espírito Santo, reconheceu o potencial disso e teve um resultado satisfatório com as suas estratégias de mídia. Acho que isso é bem importante a gente destacar. Então, a gente finaliza aqui com mais uma aula desse cara que é o mestre dos números, nosso querido Yuri, e até o próximo. Valeu!